Olá, tudo bem? Eu sou Luciano Lima, autor do blog autopoder.com.br e hoje eu quero te falar de um assunto muito interessante, muito importante, que é ultrapassar limites. Já falamos algumas vezes sobre isso, mas hoje eu vou ser um pouquinho mais incisivo sobre a questão ultrapassar limites. Muitas vezes a gente vê algumas reportagens sobre mães que salvam seus filhos de algum tipo de sinistro, de algum tipo de acidente, que elas tiram do seu corpo uma força descomunal para salvar os seus filhos. Eu já vi isso até inclusive em relatos de mulheres que levantaram carros, e mulheres que entraram em casa em chamas para retirar o seu filho de dentro desse perigo, né? Salvando uma vida ali. Isso é ultrapassar limites. Muitas vezes nós ultrapassamos limites nas nossas vidas e não percebemos. Claro, alguns com mais intensidade, outros com menos intensidade. Mas a todo momento a gente está tendo que se superar. E por mais difícil que pareça, por mais que algumas pessoas não achem viável tanta superação, a superação começa desde o nascimento. Isso é uma regra que todo mundo está careca de saber, mas nunca se dão por conta, né, de que a gente é vencedor desde o nascimento, desde quando o óvulo é fecundado, né, pelo espermatozoide, onde forma o embrião. Diante de tantos espermatozoides, nós fomos aquele escolhido e estamos aqui. Nós poderíamos ser uma pessoa diferente, nós poderíamos ter características diferentes, personalidade diferente, nós poderíamos ter uma série de coisas diferentes, mas somos o que somos porque nascemos campeões, ultrapassamos o limite, a barreira, o óvulo fecundado. Ali, naquele momento, é a nossa primeira experiência em competição, nós já nascemos competindo. Então veja que interessante isso. Nós já passamos, nascemos ultrapassando barreiras, ultrapassando limites o tempo todo. E aí depois do nascimento a gente briga pelo leite materno, a gente chora pelo leite materno, a gente chora pelo colo da mãe, a gente chora para acabar com aquela cólica, a gente chora por uma série de coisas que é a nossa comunicação de criança. E ali nós estamos a todo momento ultrapassando os limites e conquistando passo a passo, cada vez mais diante das dificuldades da vida. E ali a gente vai aprendendo e formando as nossas crenças, o nosso caráter, a nossa personalidade. E então, veja bem, chega um momento que a gente vai para a escola ou que a gente vai para o jardim de infância e lá a gente tem outros aprendizados, ou a gente se depara com outras crianças, com as mães, né, na casa de outros amiguinhos, e ali a gente começa a ver outras barreiras, a barreira da vergonha, a barreira do medo, a barreira da comunicação, e a gente vai derrubando uma a uma, às vezes não naquele primeiro momento, mas em alguns momentos da vida a gente vai derrubando essas barreiras, e enquanto isso vão se instalando as crenças, né? Muitas crenças são aproveitadas, são boas, são relevantes para nós, outras nem tanto. Principalmente aquelas crenças de que o dinheiro não vale nada, de que rico não entra no reino dos céus, de que dinheiro não dá em árvore, enfim, uma série de bobagens que a gente ouve desde criança, mas que vem mudando, graças a Deus. E a gente vai ultrapassando esses limites. Aí chega aquela idade já um pouquinho mais, né, nível de adolescência, outras barreiras, a barreira do primeiro beijo, o primeiro namoro, a primeira paquera, enfim, uma série de coisas que é sempre um turbilhão de emoções e é sempre um desafio lançado e é sempre uma barreira a ser ultrapassada. Então, gente, ultrapassar barreiras, ultrapassar limites é a meta da nossa vida. E aí nós chegamos então na fase da universidade, para quem cursou, para quem não cursou foi fazer algum curso técnico, ou entrou em alguma empresa, ou sei lá, qualquer tipo de atividade que ela tenha que ter aprendido algo, que ela tenha que ter se desarmado para aprender a fazer aquilo.
e certamente não foi fácil. Qualquer atividade é difícil. Para fazer com maestria tu vai ter que romper barreiras, e mesmo que não seja uma atividade muito complexa, tu vai ter que romper a barreira e fazer esse trabalho. Então nós ultrapassamos diariamente várias barreiras. Depois o resto da história tu já sabe, aí vem os filhos, né, com o casamento, vem a vida profissional, vem as dificuldades, contas para pagar, e isso é o resultado de tudo aquilo que a gente carrega como bagagem, de tudo aquilo que a gente vai assimilando como verdade, de que a vida é cheia de percalços, cheia de dificuldades, cheia de contas para pagar. Lembra que tu não pôde ganhar aquele brinquedo no Natal porque o teu pai, a tua mãe não podiam pagar, eles eram muito pobres. E na verdade não era porque eles eram muito pobres, era porque não era a prioridade. Eles poderiam até comprar, mas eles iam ter que se apertar para algumas outras coisas. E aí entrou aquela crença de que eu não podia, eu não tinha condições, ou eu era pobre. Inclusive a minha mãe dizia para mim que nós não éramos pobres. E hoje, olhando, fazendo uma retrospectiva na minha vida, eu vejo que nós éramos não ricos, milionários, mas nós éramos muito bem de vida naquela situação. E hoje eu vejo isso também, que, né, sou muito bem de vida, tenho a minha casa própria. Se você fizer uma enquete aí, quantas pessoas têm o sonho de ter a sua casa própria? Eu trabalho em casa, eu tenho o meu escritório, eu faço os meus horários, eu tenho a minha liberdade financeira. Então é isso que eu comecei a aprender, a superar esses limites. E aí eu cheguei num limite que eu tinha uma loja virtual na internet que vendia muito bem, onde eu construí minha casa, comprei meu carro, adquiri minhas coisas, viajei e fiz muitas coisas realmente. Naquele momento eu tinha que decidir entre a liberdade de horários, alguma restrição financeira, porque havia um desnível ali. Eu tinha uma receita e eu tinha também uma despesa, né? E essa despesa se manteve alta e a receita diminuiu quando eu tomei a decisão de encarar essa barreira, de ultrapassar os limites e viver somente da internet, viver somente dos ganhos dos produtos digitais dentro da internet. E eu venci essa barreira e eu ultrapassei esse limite. Então hoje eu vivo muito bem, obrigado, com as vendas da internet. A minha esposa seguiu um outro caminho que não foi o mesmo que o meu, mas o recado é esse, gente. A gente ultrapassa barreiras, a gente ultrapassa limites o tempo todo. Quanto custa, quanto vale, se você olhar para trás, quanto vale as barreiras que você ultrapassou? Aquele emprego que tu conquistou, que tu queria, aquele vestibular que tu passou e que tu achou que não conseguiria, aquele canudo de formatura que tu achou que talvez não conseguisse, quanto vale isso? Se tu botar no papel, tu vai ver que isso não tem preço. Então, ultrapassar limites não tem preço, gente. Eu quero dizer para vocês que tem que encarar, né? Para ultrapassar uma barreira, para ultrapassar um medo, eu tenho que olhar de frente para ele, encarar ele, entender ele, assimilar e ultrapassar a barreira. Sair da zona de conforto, que não é tão confortável, e ultrapassar essa barreira. Fazendo isso, eu consigo subir um degrau na minha vida, subir um degrau na minha vida profissional, amorosa, enfim, nos relacionamentos, trabalho, aprendizado. Eu lembro muitas vezes, quando eu comecei a estudar programação visual, em sites, blogs, imagens, algumas coisas me pareciam impossíveis de serem resolvidas, me pareciam assim, inalcançáveis. E eu ia à exaustão, buscando, procurando, pesquisando, achando a solução, e por incrível que pareça, às vezes a solução não vinha do meu esforço naquele momento, ele vinha depois, quando eu serenava a minha mente, aquela solução vinha como um passe de mágica. E eu paguei muitos cursos para isso, eu trabalhei muito, eu investi pesado em cursos para aprender.
né? A minha faculdade, onde eu fiz uma formação, eu digo ali, é uma formação parcial, né? Porque a gente está sempre aprendendo. Eu fiz uma formação em tecnologia de marketing e vendas, e ali eu aprendi muito a pesquisar, mais ainda do que eu já vinha pesquisando, mais do que eu era autodidata, e hoje eu aprendi a aprender, eu ultrapassei o limite. Eu não conseguia ler um livro, né? Hoje eu leio todo momento, eu leio muito, então eu tenho muitos livros, eu busco muita informação, e isso me ajuda a ultrapassar limites. Fora que a internet hoje nos possibilita a fantástica possibilidade de ter audiolivros, né, videobooks, videocast, podcasts, enfim, uma série de coisas que a gente pode aprender também olhando, também ouvindo e também lendo. E essas barreiras a gente consegue ultrapassar encarando. Certa vez, na minha loja de cestas, eu estava contratando uma funcionária que chegou até mim para fazer uma entrevista de emprego, e eu perguntei para ela, o que tu acha de estudar, né? Porque eu tinha aquela visão de que o meu funcionário, o meu parceiro, aquele que trabalhava comigo, ele tinha que conhecer bastante, eu tinha que aprender mais coisas. E eu perguntei para ela, o que tu acha de estudar, o que tu acha de aprender coisas novas, como é que é a tua mente é aberta para coisas novas? E ela, com menos idade que eu, disse para mim, eu estou muito velha para isso eu deixo para os meus filhos, eu não quero mais saber de estudar. E aquilo me causou um sentimento que eu não sei explicar para vocês. Mas uma pessoa que não busca ultrapassar os seus limites não sabe o valor de uma vida. Então uma pessoa com menos de 40 anos na época, dizer para mim que já aprendeu tudo que tinha para aprender, me causou um certo choque, e eu fiquei meio impactado naquele momento. E me pôs a pensar assim, mas quanto tempo essa pessoa tem pela frente de vida e está perdendo tempo em aprender coisas novas, abrir a mente, ter novas possibilidades. Ultrapassar limites é isso, é ter novas possibilidades. E a pergunta que eu te deixo, quanto vale ultrapassar limites? Faça um cálculo de vida, veja quantos limites foram ultrapassados por ti, e deixe seus comentários, né? Deixe a sua experiência de vida aqui embaixo nos comentários, e seja feliz, ultrapassando cada vez mais limites. E é assim que nós vamos até o final da nossa vida aqui, sempre ultrapassando barreiras e ultrapassando limites. Um grande abraço, eu sou o Luciano Lima e nos vemos então no próximo vídeo.